Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, quero te agradecer, Senhor Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua presença para te servir, para te adorar e glorificar o teu santo nome. Senhor Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor Jesus, porque o Senhor nos guardaste, o Senhor nos deste força, vigor, para que possamos, ó Pai, estar Pai, aprendendo a sua palavra, ouvindo da sua palavra, do seu amor. Eu quero, ó Pai, agora lhe clamar, Senhor, que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Use de misericórdia, use de graça, para que possamos, ó Pai, uma vez mais, sermos cheios do teu Santo Espírito, para a glória do Senhor. Assim oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Gostaria de meditar com os irmãos nessa noite sobre o sangue do Senhor Jesus Cristo. Desde o princípio, o sangue tem sido considerado por Deus como algo muito precioso. Desde o começo, nós vemos Deus dando valor ao sangue, propriamente dito. Deus ordenou a Noé para não comer carne com sangue. Nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 9, versículo 4, que diz: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Mesmo o sangue de bois e bodes tinha algo sagrado que lhe foi conferido pelos decretos de Deus. Deus se preocupava com a questão de sangue e deu valor ao cuidado com o sangue. Ao sangue do homem, Deus ele ameaça, né? Deus é ameaçador a respeito do sangue de homens. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 9, versículo 6 a 7, de capítulo 9, versículo 5 a 6, que diz o seguinte: certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, de todo animal o requererei, como também do homem. Sim, da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Naquela época era olho por olho, dente por dente, né? Não era flexível. Não tomava expiação pela vida do homicida. Então, principalmente no período da lei, eles davam muita atenção a essa questão do sangue. E principalmente quando um homem derramava o sangue do outro homem. Mesmo quando era acidental, né, um acidente e matou sem querer, o fugitivo fugia para uma cidade de refúgio e vivia sem segurança até a morte do sumo sacerdote, né? Eles tinha que ficar naquela cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. E se saísse da cidade de refúgio, não tinha segurança. A família podia ir lá e matar a pessoa que derramou o sangue, mesmo sendo sem querer. Está claro que o sangue sempre foi precioso aos olhos de Deus. E Ele quer que o seja também aos nossos. Para a gente entender o sangue do Cordeiro, por que Jesus derramou seu sangue, por que o sangue nos purifica de todo pecado, que autoridade, que poder, qual é a intenção. Para entendermos essas questões, precisamos dar valor ao sangue assim como Deus dava. Se a morte de um rebelde é importante,
O que dizer da morte de um filho? Se Deus ele deu valor à morte de um rebelde, e mesmo sendo rebelde, derramar seu sangue, ele cobrava esse sangue. Imagina a morte de um filho. Salmo 116, versos 15 diz: Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Se Deus requer o sangue dos seus inimigos, imagina com o sangue dos mártires. É algo a gente pensar. Quantas pessoas estão sendo mortas pelo Evangelho? Quantas pessoas derramando sangue de pessoas que pregam o Evangelho? Deus vai requerer o sangue desses mártires. Porque se Deus falou que ele ia requerer o sangue de inimigo, imagina daqueles que amam, buscam e pregam o Santo Evangelho. Fomos conduzidos do sangue do animal para o do homem, e do homem para os homens escolhidos de Deus, os mártires. E tem mais um. Então, nesse momento introdutório, nós vimos o valor que Deus dá para o sangue de animais, o valor que Deus dá para o sangue de pessoas, o valor que Deus dá para o sangue de pessoas que buscam a Deus, que são os mártires. Agora tem um sangue precioso para falarmos nessa noite. O maior de todos eles, apresentado anteriormente, é o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo é uma preciosidade. O sangue de Jesus é o sangue de uma pessoa inocente, perfeita, de uma pessoa digna, de uma pessoa que serviu tanto a Deus como ao homem até a morte. Jesus derramou esse sangue. Agora imagina, se Deus requer o sangue, se Deus valoriza o sangue de animais, dos seres humanos em modo geral, sendo inocente ou não, se Deus valoriza o sangue de pessoas mártires, agora imagina o sangue de Jesus. Imagina o sangue do Cordeiro. O sangue de uma pessoa divina. O sangue de Deus. Coloquemos inocência, mérito, dignidade e então imaginamos o valor do sangue de Jesus Cristo. Imagina aí você quão valioso é o sangue de Jesus. De um inocente que tem mérito, dignidade. O sangue de Jesus, ele é útil ao povo de Deus de muitas maneiras. Muitas. O valor de algo, ele depende da sua utilidade nos tempos de aflição. Então você valoriza as coisas de acordo com a sua utilidade nos momentos difíceis. Por exemplo, uma bolsa cheia de pão num deserto, num lugar que há escassez de alimento, ela é muito mais valiosa do que uma bolsa cheia de dinheiro. Porque você não vai comer dinheiro. Você está no lugar que não tem venda, não tem compra. Você está com fome e não tem condições, condições de comprar e você precisa de alimento, o que vale mais? Uma bolsa de pão ou uma bolsa de dinheiro? A bolsa de pão, claro. Dinheiro não vai matar a sua fome. Então, a intenção, e essa é a primeira mensagem sobre o sangue de Jesus, a minha intenção é assim Deus permitindo, das lives de domingo, eu sempre falar algo sobre o sangue do Cordeiro, porque é um assunto vasto, né?
Mas nessa noite eu quero falar um ponto sobre o sangue do Cordeiro. O precioso sangue de Cristo tem poder redentor. O que seria isso? Ele redime do quê? Qual é ele nos livra, nos dá nos redime, nos salva, nos livra do quê? Ele nos redime da lei, né? Todos nós estávamos sob a ordenança da lei. Ou seja, faça isso e viverá. Faça essa e essa ação religiosa e viverá. Essa era a lei que estava sobre nós. Então, não estou falando aqui sobre a lei civil. Estou falando a lei divina, a lei religiosa. Então, estávamos sobre a lei. Jesus vem nos redimir desta lei e nos tira da lei e nos conduz para a graça. E ele só consegue fazer isso pelo seu sangue, pelo sangue do Cordeiro. Cristo pagou o preço do resgate e a lei não é mais o nosso mestre tirano. As pessoas falam que Jesus pagou o diabo, Jesus pagou o mundo. Não, Jesus pagou, nos resgatou das garras da lei. Né? Então a lei, ela era tirana, ela era o nosso mestre, é ela que ditava as regras. E há de lembrar que a lei não nos levava para a salvação, mas ela nos dava condenação, ela só nos mostrava que está errado. Você chegava diante da lei e estava, isso aqui está errado, mas isso aqui também está errado, e aquilo também está errado. Então você sabia que estava errado pela lei. E como é que eu faço para não errar? Tem que seguir a lei. Só que ninguém consegue seguir a lei toda. Se você tropeçar num tio, você já está condenado, num ponto. Quem é que vai ter salvação? É onde que Jesus entra com seu sangue, nos purificando de todo o pecado e dizendo, eu estou saciando a justa ira de Deus, eu estou cumprindo toda a lei, eu estou me sacrificando e te resgatando para que você possa encontrar salvação pela graça, favor e merecido, e não por cumprimento de leis. A lei tem uma terrível maldição. Qualquer que violar um de seus preceitos deve morrer. Por isso que o salário do pecado é a morte, né? Todos nós, uma vez que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, nós entendemos que estamos perdidos. Porque a lei fala, se você descumprir qualquer coisa, você vai morrer. Você está condenado. E o que te resta? A condenação. Quem pode dizer aí que hoje acertou tudo? Quem pode dizer que passa uma vida sem errar nada? Ninguém. Todos nós temos falhas. E Jesus Cristo veio justamente para isso. Ele diz, vocês não vão conseguir, mas eu vou te dar salvação. Eu vou te dar condições de chegar às mansões celestiais. Cristo nos redimiu da maldição da lei, tendo sido feito maldito em nosso lugar. Lembra Gálatas 3,13? Que às vezes as pessoas não entendem muito aquele versículo. O que ele está dizendo é isso. Você é maldito por causa da lei. Eu paguei-lo. Automaticamente eu me tornei maldição para o seu resgate. E aí Jesus morre, toma o nosso salário, que o salário do pecado é a morte, sem pecar. Por isso que ele consegue nos salvar, por isso que ele pode estar no nosso lugar, porque como ele não pecou, e o que ele faz? Ele paga pela humanidade. Se ele morresse para ele, ele pagaria para ele. Por exemplo, se eu morrer, eu vou pagar para o meu pecado, ou seja, um pagamento, um salário do meu pecado. Quando Jesus morre sem pecado nenhum, ele tem condição de nos substituir. Porque ele fala, o salário é o pecado, o salário do pecado é a morte. Eu não pequei, morri, então estou pagando, resgatando toda a humanidade. E aquele que crê será salvo, né? A lei apavorava aqueles que estavam sob ela.
pois sabiam que tinham infligido e estavam em condenação. As pessoas eram apavoradas. As pessoas ficavam apavoradas com a lei. Sabiam, a gente está perdido, porque não tem salvação. Quanto mais entendiam a lei, mais ficavam com medo. Então, esse era o sentimento que as pessoas tinham. Mas nós não estamos sob a lei, mas sob a graça. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. É por isso que hoje você pode glorificar a Deus, pode passar a luta que for, a dificuldade que for, a crise que for, você tem motivo para adorar o Senhor, glorificar, se alegrar, porque você não recebeste espírito de escravidão, mas espírito de adoção. Você hoje é filho do Deus Altíssimo. A lei não tem mais autoridade para nos condenar, porque nós saímos das garras da lei e viemos para a graça em Cristo Jesus. Amém? Feliz é o homem que conhece a completa redenção da escravidão da lei. Quando nós entendemos, compreendemos a graça, você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa que entende que pode vencer o mal, pode vencer o pecado. Você é uma pessoa que sabe que ainda que você venha falhar, e nós vivemos para não errar, vivemos para falhar, você tem um Deus que está com as mãos estendidas, lhe perdoando, lhe conduzindo, te limpando e te levando para o céu. A vida de um judeu poderia ser considerada feliz se comparada dos gentios, porque eles tinham a lei, eles tinham Deus, a crença. Então eles falavam, não, sou feliz, o gentio não tem, eu tenho o Deus Altíssimo, poderia ser feliz. Porém, comparada à nossa vida, era uma escravidão, porque eles eram escravos da lei. Jesus vem nos dar graça. Hoje, além de termos o Deus Todo-Poderoso, a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, além de termos o Espírito Santo conosco, todos os dias até a consumação dos séculos, nós temos a graça, somos libertos da lei, não temos condenação, mas temos salvação para a glória do Senhor Jesus. Eles estavam cercados por centenas de mandamentos e proibições. Os judeus viviam cheios de normas, cheios de proibições. Estavam sempre em perigo de se tornar impuros. Eles tinham medo até de encostar nas coisas. Não tem o medo que está nos rodeando, de você encostar no metal, porque o vírus fica tanto tempo na roupa e você começa, não, aqui fica 6 horas, ali fica 12 horas, e aqui, esse medo, e bota a luva, e passa álcool, e passa, era o medo que eles tinham na religiosidade, porque eles tinham medo de encostar num banco e ter passado alguém ali impuro, encostar no banco e ele ficar impuro. E ele ficar impuro diante do Senhor, por quê? Porque a lei trazia esse peso. Olha que vida, né, pesada. Por isso que Jesus fala, tomai de mim o meu fardo, que é leve e suave. O fardo de Jesus é leve e suave. O fardo da lei era pesado, as pessoas viviam com medo, andavam com medo. Suas obras eram intermináveis. Quando acabava de oferecer sacrifício pelo pecado, já tinha que preparar outro sacrifício. Eles viviam preparando sacrifício, e era muito sacrifício, e tinha expiação disso, expiação daquilo, pecado disso, pecado daquilo, e mata pombo, mata boi, mata carneiro, e oferta das primícias, e oferta de folha, de legume, e oferta de um monte de coisa, e era um monte de sacrifício, sacrifício mensal, sacrifício de 6 meses, sacrifício anual. Acabava de sacrificar, já tinha que pensar no próximo sacrifício. Era um trabalho incansável. A lei nunca, jamais pôde tornar perfeitos ofertantes, com o mesmo sacrifício que ano após ano, perpetuamente eles ofereceram. Eles não traziam perfeição, não traziam libertação. O sacrifício que era feito era para perdoar aquele pecado ali para trás. E dali para frente você já ia acumulando
para sacrificar de novo. Era uma vida religiosa pesada. Nós hoje somos livres dessas coisas. É por isso que eu lhe convido a valorizar a liberdade que é em Cristo. Por isso que eu lhe convido a entender o quanto valioso é o sangue do Cordeiro. Quanto que é o valioso do sangue de Jesus. Por que nós corremos para se resguardar em Cristo? Nossa lei está cumprida, pois Cristo é o fim da lei para a justiça. Jesus cumpriu a lei. Jesus fez um sacrifício só. Nossa justiça está terminada, pois somos completos nele. Nós não somos completos porque aceitamos a Jesus, agora a gente está bonitinho, que a gente bota uma roupinha boa, vai aos cultos, a gente agora anda com a Bíblia, agora você ora, você medita. Não! Isso são consequências do que Cristo está fazendo na nossa vida, do que o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. É só consequência. Porque o que nos faz ser justo, o que nos faz ser livres, é o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Nosso sacerdote foi além do véu. O sangue dele nos purificou e nos livrou. Lembra? No templo lá antigo que tinha um sacerdote e viu o sumo sacerdote, e o sacerdote ia até o véu, o sumo sacerdote ia lá e fazia os sacrifícios, aquilo tudo. O nosso sacerdote é o nosso sumo sacerdote e também é o sacrifício vivo. Ele também é o Cordeiro. Glórias a Deus. Com uma só oferta, tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Valorize o sangue, o precioso sangue de Jesus, porque foi assim que ele nos redimiu da escravidão. E nessa live eu quero focar nesse primeiro tópico, nesse primeiro ponto sobre o sangue. Há muita coisa sobre o sangue do Cordeiro e eu quero estar falando aqui aos domingos, mas este primeiro ponto, que é redenção, redimir, nos purificar, nos trazer salvação, nos livrar das garras da lei, nos livrar da tirania da lei, nos livrando da tirania da lei, nos livra da garra de Satanás, nos livra da opressão da nossa carne e nos dá condições de adorar a Deus, de podermos dizer, eu sou salvo, eu estou purificado. Podemos ser cheios do Espírito Santo, orar, entender que Deus está nos ouvindo, ter a pessoa do Espírito Santo dentro de nós, sermos renovados a cada manhã, entendermos a palavra do Senhor, termos momento de jejum e oração certo, correto, diante de Deus, poder ouvir a sua voz, poder ver o seu agir, poder falar no nome dele, poder sentir a sua presença, poder saber que estamos caminhando para o céu. Podemos, neste momento, entender que somos livres das garras do inimigo, o inimigo não nos toca, a lei já não tem mais poder sobre nós, estamos na graça. Como é que nós chegamos a esse entendimento? Como eu disse, porque você mudou a sua postura? Porque você mudou a sua roupa? Porque você mudou o seu social, que antes ia para um clube, agora vai para uma igreja? Não, porque o sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus tem poder para nos redimir. E quando ele derramou o sangue, que não era um sangue de animal, que não era um sangue de qualquer ser humano, nem tão menos de um mártir, era o sangue do Filho de Deus, do inocente, de alguém que não pecou. Quando este sangue, que tem poder, valor, é derramado na cruz do Calvário pela humanidade, e você se chega diante de Deus e é lavado por este sangue, o Senhor, nosso Deus, ele nos justifica
e não há mais nenhuma condenação para os seus filhos. Sabe por que não há condenação para os filhos? Por causa do sangue. Sabe por que nós somos justificados? Por causa do sangue. Que você possa valorizar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Que você possa valorizar o que ele fez na cruz do Calvário. Compreender e, nesta noite, se alegrar. Você é livre. Você é liberto pelo sangue de Jesus. Que Deus abençoe a você, a sua família. Quero orar pela sua casa neste momento. Quero orar pela sua vida. Você que está aí com tudo isso, talvez com uma situação triste. Você é sentido para baixo, mas Deus, Ele te diz nessa noite: o meu sangue te purifica, o meu sangue te traz alegria. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero te agradecer e te louvar por tudo que o Senhor tem falado conosco nessa noite. Lhe clamo, ó Deus eterno, para que o Senhor tenha misericórdia na nossa vida. Senhor, nos ajuda, nos fortalece. Tenha misericórdia, Senhor Deus eterno, de cada um. Ó Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu sangue derramado sobre a nossa vida. Quero te agradecer pelo sangue derramado ali na cruz do Calvário. Ó Deus, glorifica o teu santo nome na vida dos teus filhos. Que possamos entender, ó Pai, o quanto é valioso o sangue do Cordeiro. Ó Deus, a obra redentora que está, Pai querido, acontecendo, que ocorreu sobre a nossa vida e sobre aqueles que ainda vão se render aos teus pés. Senhor Deus, abençoe cada um, abençoe os teus filhos e os seus lares, que eles possam sentir a alegria do teu Santo Espírito. Possamos dormir nessa noite, ó Pai, lembrando, ó Pai, meditando que somos redimidos, ó Deus, pelo teu sangue, que o seu nome venha a ser glorificado, ó Pai amado, na vida de cada um dos teus filhos. Assim eu oro e clamo a ti por tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, né? Uma noite abençoada, uma semana abençoada. Sempre lembrando que após esta live eu estarei respondendo os irmãos e eu estarei também postando este vídeo lá no nosso canal do YouTube. Vai lá, faça uma visita, compartilhe os vídeos, compartilhe o link para que outras pessoas possam receber esta palavra. Amém? Deus abençoe e que você tenha uma noite, uma semana abençoada para a glória do Senhor Jesus Cristo.